Ó, já tá na área aqui, gente. Receber aqui a convidada de hoje. Vamos lá. Boa noite, Rodrigo. Vamos chegando aí, gente. Vamos chegando pra gente bater esse papo maravilhoso com a Rose. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Aqui, vamos começar hoje. Acho, assim, espero que a internet esteja melhor do que da semana passada. A gente teve Sim. minhas, mas eu acho que tá tudo certo até então. Mas vocês vão me dando feedback, tá, gente? Vocês vão falando aí se tá ok, se a imagem tá ok, e a gente tá bom? Uhum. Então vamos lá. Deixa eu ver. Primeiro dá o feedback se vocês estão ouvindo e vendo tudo direitinho, que aí a gente começa a próxima. Vou aguardar vocês me falarem aqui se tá tudo ok com o som e com a imagem. Pois, Lete Pereira, Amanda. Amanda, psicóloga também. Ah, Abraço, Amanda. ó, Aline, Eva. a ele, tá aí, ó, tá tudo certo. O Ruby tá em peso aqui, né? Olha o antigo professor meu, André. Abraço, André. Que Olha, bacana. Muito olha bom. com a gente aí também, né? Oh, Karine, muito bom. Que que bacana. bacana. Muito, muito Bom. bom. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, gostaria que você se apresentasse. Quem é a Rose Andrade? Sim, para quem não me conhece, né? Meu nome é Roselene, o pessoal me chama de Rose, sou itaguarense, né? Sou natural daqui de Itaguara. Me formei em psicologia na UENG em Divinópolis, faz um tempinho. Logo na minha formação, eu assim apaixonei com a área clínica, né? Me identifiquei muito. O meu primeiro trabalho foi no NASF, né? Para quem não conhece, é o Núcleo de Apoio à Assistência à Saúde da Família, que trabalha, né, muito focado com a prevenção e a promoção da saúde, né? Trabalha com grupos, palestras, né? Tem atendimentos também, mas mais focada domiciliar, né? Atualmente eu estou no CERSAM, né, que é o Centro de Referência de Saúde Mental. Então, né, é isso, estou aí trilhando os caminhos da profissão na área clínica mesmo. Que bacana. Especialmente na saúde pública, né? Isso, é exatamente, na saúde pública. Coisa bacana. Sim, top. Sim. Então, primeiro gostaria de agradecer muito você ter aceito o convite para conversar aqui com a gente. Achei muito bacana a sua proposta, né? O assunto assim, pertinente, não só agora, né? Atualmente, mas eu acho que é uma coisa que a gente Sim. precisa pensar para a vida, né? Então, eu queria que Uhum. você me falasse um pouquinho o que, que você pensa aí disso, né? De se a gente tem que ser mesmo produtivo o tempo todo. Uhum. E assim, quando você me chamou, primeiro agradecer também, né, pelo convite, que eu fiquei assim, não, muito feliz. É, me veio realmente essa ideia de falar um pouco também de dor, de medo, mas como a Janaína também já trouxe isso na outra live, eu achei que seria válido a gente falar um pouco disso, né, sobre a questão, o porquê de ser produtivo o tempo todo. Será que realmente a gente tem que ser produtivo o tempo todo, né? Porque o tempo todo é muito tempo, né? Então, assim, acho que a gente pode dar uma respirada, pode ir mais devagar, né? Isso é muito do ser humano, né, Débora? Essa questão de se cobrar, de ser produtivo o tempo todo, né? A gente vive numa sociedade onde nos cobram muito isso, né? A gente recebe praticamente um roteiro pronto que a gente acaba seguindo, claro que de uma forma muito inconsciente, né? Freud fala do inconsciente, e ele coloca isso, que a gente faz movimentos muito inconscientes, né? Sem a gente perceber, né? Quase que no automático, né? A questão do roteiro quase pronto, né? Por exemplo, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou casar, ter filhos, e aí a gente não para se questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Mas o que que eu desejo para mim? Né? Será que eu realmente quero casar? Será que realmente eu quero ter filhos?
Ou será que eu quero desfrutar mais um pouco né, de viajar ou de só estudar? Será que eu só posso estudar? Ou será que realmente eu quero ser mãe, aproveitar a maternidade, né? Porque, claro que cada um vai, né, vai seguir por um lado que ele tem um desejo maior. Mas o que eu percebo atualmente é que a gente quer dar conta disso tudo, né? E acaba que não, uma hora não vai dar conta, né? E assim, a gente é quase que moldados, né? Onde a gente quer comprar tudo e tudo hoje é muito acessível, né? A gente consegue comprar tudo, né? A questão, assim, do capitalismo muito forte, né? Onde a gente acaba vivendo muito alienado e a gente entra nesse jogo, né? Sem perceber, né? Assim, claro que a gente tem consciência disso, mas também tem movimentos que é inconsciente, que a gente, né, quando vai, por exemplo, para terapia, a gente começa a se questionar isso. Opa, peraí, né? Será que é assim mesmo que eu quero, né, continuar vivendo a minha vida? Ou será que pode ser um pouquinho diferente, né? E assim, quase que é uma forma de sobrevivência, né? Porque essa forma, assim, essa correria do dia a dia, né? Trabalhar, estudar, né? Dividir o tempo entre os familiares, né? É uma sobrecarga que acaba pesando, né? E uma hora pesa, não tem como. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, que é a Maria Rita Kell, né? Fica aí a indicação para o pessoal, né? Pronto, a Maria Rita. Maria Rita Kell. Ela tem muitos livros bacanas, né? Que vale a pena vocês darem uma pesquisada. Ela tem soltado também alguns vídeos aí nessa época de quarentena, em que ela fala muito disso, né? Que a quantidade de coisas que a gente acha que tem que fazer, né? Por exemplo, no nosso dia a dia. A gente acaba sobrecarregando muito, né? Atola muito o dia de compromissos, né? Aquela correria, às vezes tem uma horinha de almoço, mas quer dar conta de fazer várias coisas ali, né? Para quem tem filho, acaba, né, quer dar atenção para o filho, mas não consegue às vezes nem almoçar, nem sentir o sabor da comida, né? Aquela correria mesmo, que é tão automática que a gente acaba não desfrutando da vida, né? A vida vai passando, né, daquela forma tão automática mesmo. E aí quando você vê, né, opa, peraí, eu já tenho 30 anos, 40 anos, e o que que você desfrutou da vida, né? E assim, que eu percebo que nesse processo aí de quarentena, que é quase que um processo de desaceleramento, né? De uma certa calmaria para algumas pessoas, né? Que a gente não deve generalizar mesmo. Percebo que tem pessoas que não estão, né, trabalhando, que está realmente em casa, respeitando a questão da quarentena, né? Que é claro que nem todos podem estar, né? E quem está também com o horário reduzido, eu percebo assim que elas estão tentando inventar o que fazer nesse tempo que é um tempo que não é apressado, né? Não é aquele tempo corrido, não é aquele tempo tão atarefado, né? E assim, se a pessoa souber utilizar disso, né, de uma forma mais positiva, ela vai conseguir desfrutar, de certa forma, de coisas que antes talvez ela não conseguia, né? Claro que assim, né? Eu não quero dizer aqui, nem quero, né, passar uma visão de que está sendo tudo muito bonito, que claro que não, né? É um momento que a gente está sofrendo muito, né? Tem muita dor, a gente está, né, com muito medo, tem muita gente ansiosa, né? Então, assim, tem angústia, tem dor. Mas o que eu queria passar aqui, né, assim, quando você me disse assim, pensa numa mensagem que você quer passar, né? E a mensagem que eu quero passar é como que a gente pode fazer, né, para que esse processo de quarentena, né, ou esse momento mesmo de coronavírus, possa ser um momento que a gente pode desfrutar de uma forma mais leve, né, e de uma forma menos dolorosa. Se quiser comentar, Débora, fica à vontade, senão eu pego o ritmo aqui. Não, eu tô aqui só ouvindo e pensando assim que faz muito sentido isso mesmo. E você falou a questão do inconsciente. A gente inconscientemente vai repetindo padrões, né, que são, sabe, de que forma passados pra gente, né? E a gente fica querendo performar uma rotina que não é da gente, né, que é imposta. Uhum, E é muito difícil para a gente parar e perceber o que é da gente e o que é do outro, né? Ou então, às vezes, a gente até percebe o nosso desejo, mas sim. assim performa o que os outros esperam, né? Essa questão, essa Uhum, de seguir certos acontecimentos, né? Você primeiro faz isso, depois faz aquilo.
idade, se não tiver formado, casado, com filho, alguma coisa está errada. Então, assim, Sim, é muito delicado esse assunto e assim, eu desconfio que seja difícil para quem não tenha um acompanhamento igual psicológico, né, com um profissional. Eu acho, não sei, a minha opinião, eu acho que deve ser muito difícil se você não tiver uma ajuda para te falar, olha, peraí, vamos distanciar aqui, observa o que, que você está fazendo, porque a gente é levado muitas vezes, né? A vida vai levando a gente naquela velocidade e que a gente não consegue observar realmente o que, que a gente está fazendo, porque acaba virando automatismos, né? De uma coisa sim. que vai passando para outra pelo sistema mesmo. E muito interessante você falar isso, né? Que a gente precisa prestar atenção, né, do que o que é meu mesmo, ou o que, que é do outro, né? Porque a gente vai perdendo até a identidade, né? Algo que é nosso. E eu percebo assim, a angústia, por exemplo, de adolescentes, né? Às vezes eu vou atender algum adolescente e aí a gente pergunta, né, quais são os seus sonhos, seus desejos, ele não consegue falar, né? Ele não consegue nomear isso. Na época, por exemplo, de ensino médio, a quantidade de adolescente que tem, que, né, que somatiza, que fica ansioso, né, que às vezes começa a arrancar cabelo mesmo, né, às vezes de automutilar, enfim, né, vai se somatizando mesmo daquela dor, aquela angústia, como se ele tivesse que dar conta de dizer qual curso que ele vai fazer, né, que ele tem que entrar para o mercado de trabalho assim que ele sai do terceiro ano, né, do ensino médio. E será que tem mesmo, né? Como se ele tivesse que sair dali pronto, né? Pronto para atuar. E não é bem assim, né? Não é tão simples assim. A sua É vida uma, não é assim. não é bem assim, né? Não é mesmo. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui é que assim, que eu percebo que a gente está vivendo um luto coletivo, né? O que que seria isso? Acredito que algumas pessoas aí, né, que estão nos ouvindo vai pensar, não, mas como assim um luto coletivo, né? O luto é tudo aquilo que a gente perde, né, Débora? Então, assim, a gente está vivendo um momento que a gente está perdendo, né? Tem pessoas perdendo, né, os trabalhos, né, o emprego, e isso traz uma dor, traz uma angústia. A gente perdeu o direito de ir e vir, né? Por exemplo, de ir a um restaurante, de encontrar os amigos, de encontrar, às vezes, até os próprios pais, né? Eu percebo assim, tem pessoas que às vezes eu vou atender e diz essa angústia, né? Nossa, eu não posso ir ver os meus pais porque eles são idosos e eu não quero correr esse risco de contaminá-los, né? Então, assim, isso é algo que realmente nos atravessa muito, que traz uma dor pra gente, né? E essa questão, né, do contato físico, né, do corpo a corpo. Nós brasileiros, a gente funciona muito assim, né? A gente gosta muito do encontro, do afeto, né? A gente realmente funciona muito corpo a corpo. E o que que aconteceu? Fomos barrados, né? Houve uma barra, né? O que causou muita dor pra gente. E assim, eu não sei se eu tô romantizando muito, né? Se eu tô fantasiando, porque realmente é algo meu, mas eu sinto que quando passar isso tudo, né, eu acredito que a gente vai valorizar mais isso, sabe? Os encontros, eu acredito que assim que vai ser mais verdadeiro, né? Que a gente vai conseguir aproveitar mais isso, né? Tipo, valorizar mesmo, né? Aquele encontro, porque antes isso era algo muito natural, né? Era muito banal você ir na casa dos seus pais, encontrar com eles, né? Claro que tem uma importância, né? Uma troca de afeto, mas, assim, a gente vai passar a valorizar mais isso, né? Algo que antes era, assim, muito simples, fazia parte da rotina, né? E agora não faz mais. Não, desde o começo, quando você começou falando que faz falta a gente identificar o que eu quero, né? Uhum, O que de fato eu quero sim. fazer na minha vida e tal. Eu já logo pensei, já pensei nisso especificamente, mas eu não falei nada, porque as pessoas conhecem, quem me Sim. conhece fala, tudo você leva para esse assunto de luto, de morte. E não é bem isso, né? O luto, ele não se passa só por uma questão de morte, né? Ele se passa, como eu disse, ele se perpassa mesmo através de qualquer coisa que a gente perde, né? É a perspectiva da perda. Eu acho que a gente só consegue, de fato, viver bem a partir do momento que a gente para e analisa que um dia vai acabar, né? Uhum. A vida vai acabar, né? Um dia você não vai ter mais seus pais, um dia você pode não ter mais o seu emprego, um dia você não pode ter mais, né? Tudo. Sim. Um dia. Então a gente tem que saber de fato o que eu estou vivendo, que eu
quero viver mesmo, para você saber valorizar isso. Para você valorizar. Sim, Então, isso que você falou, eu também não sei. Então, podemos estar romantizando juntas. Mas eu sim, que bom. depois que isso passar, realmente a perspectiva é de que as pessoas deem mais valor a isso. Eu acho. Uhum, sim. E assim, eu acredito também, Débora, que esse afastamento, né, ele nos provoca algo, né? Claro, eu acredito assim que a gente vai sair de alguma forma, acho que todos nós, diferente, né? A gente não vai voltar a ser o que era antes, depois desse processo aí de coronavírus, né? Não somente quem tá, por exemplo, só em casa, né? Quanto aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, trabalhando, né? Igual os enfermeiros, né? O pessoal da medicina. A gente vai sair transformado de alguma forma, né? A gente não sabe como, porque o sujeito ele é único, né? Cada um vai sentir isso de alguma forma, né? E eu penso também que é, esse momento que a gente se afasta um pouco, né, do outro, ele nos provoca um encontro com nós mesmos, né? Algo que, assim, talvez nessa correria do dia a dia, a gente não permite isso, né? Por que que tem muitas pessoas, às vezes, que fogem de terapia, né? Exatamente por isso, porque a terapia é o paciente ali, né, dizendo das suas questões, né? O outro ali, ele não tem tanto espaço, né? Ali você vai falar de você, né, das suas questões, algo que realmente às vezes é doloroso. E esse encontro, né, da gente com a gente mesmo, né? No início ele é doloroso, mas ele vai nos provocar, né? E aí, assim, tem paciente que quando eu fui, por exemplo, falar, né? Olha, agora a gente, né, não vai ter mais o atendimento presencial, né? Mas se precisar, se for um caso de urgência, né? Estou à disposição, pode fazer online. E aí muitos falavam assim, não, eu também não vou trabalhar mais, mas tá tudo bem, né? Aquela negação mesmo. Eu tenho muita coisa para fazer em casa, então assim, eu quero arrumar os armários, eu quero terminar de ler aqueles livros que eu não li, quero ver filme, né? Já cria um monte de coisas para fazer. Mas assim, ele nem passou por aquele processo de perda, né? Ele não elaborou aquele luto que ele teve da antiga rotina e ele já quer dar conta de uma nova rotina, né? Quer dizer, ele está anulando aí todo aquele processo ali de, né, que, peraí, eu preciso elaborar, né, que eu perdi a nova rotina para me tentar criar uma nova, mas pode ser aos poucos, né? Pode ser devagar, não precisa ser tão corrido, né? E ainda vem as comparações, né? Eu não sei se é algo que também você percebe, mas é algo que eu percebo, né? Que, por exemplo, rede social, né? Isso provoca muito no paciente, né? Ah, eu parece que eu estou paralisado, né? O meu dia não está rendendo tanto quanto das outras pessoas. E o medo, ele nos provoca isso, né? E a gente está todo mundo com medo. O medo, o que que ele faz? Ele nos paralisa, né? E assim, a gente não tem que se culpar por isso, né? Porque o culpar, esse sentimento de culpabilização, né, ele não é saudável, ao contrário, né? Ele pode trazer, sim, vários malefícios, pode causar insônia, né? Ou a falta de apetite, ou então o excesso de apetite, como a Janaína colocou também na live dela. Então, assim, tentar mesmo lidar, né, com esse novo, né, essas frustrações também que faz parte, e entender que a gente não precisa dar conta de tudo, né? E que, assim, eu acredito que esse momento também, ele requer um respiro, né, para a gente tentar pegar um fôlego. Porque uma hora vai voltar, né? Uma hora a gente vai voltar a trabalhar, né? Vai, né, ter aquela rotina novamente de sair para o trabalho todos os dias. E aí, isso é importante a gente tentar elaborar até para dar conta quando retornar, né? Quando as coisas normalizarem. Rose, além desses sentimentos todos que você tá falando aí, colocando medo, da frustração e tal, eu acho que quando a gente fala dessa questão da produtividade, e colocou agora também a comparação, né, que a gente compara muito com base em rede social, que não devia ser nem Sim. parâmetro, Uhum, porque ter cada coisa é muito difícil. Mas eu acho que vem um sentimento muito presente que a gente se culpa muito estar rendendo o que a gente achava que tinha que render, né? uhum, A Ana lá tá postando lá no Instagram que tem não sei quantos meninos, mas ela dá conta de todos os meninos, faz comida, faz atividade física, vai passear com o cachorro, e assim, realmente cada um, né, tem uma dinâmica, cada um tem uma vida.
Então, eu queria que você falasse assim, da culpa e mais um pouquinho ainda dessa comparação. Você já falou um pouco, mas mostrar o tanto que fica isso. Realmente é preciso ter cuidado com isso, né? Porque a rede social, não só como a rede social, mas assim, é, tem uma fala que às vezes até meu namorado brinca comigo assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? É um ditado mesmo que eu acho que realmente faz sentido, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas elas nos traz algo que é muito fantasiado, assim, né? Nossa, tudo maravilhoso, como você colocou, a mãe dá conta de cuidar dos 3 filhos, ela dá conta de acordar cedo, ela dá conta de malhar, ela dá conta de dar atenção pro marido, quer dizer, ela dá conta de tudo, né? Ali na rede social. Será que é isso mesmo, né? Porque sempre tem algo que nos escapole. Não tem como, né? E lidar com o real é insuportável, né? O real é o quê? Peraí, eu não dou conta, né? E eu não tenho que dar conta, né? Entender que a gente não tem que dar conta, né? E é difícil, às vezes, a gente encarar isso. O adolescente, por exemplo, ele adora uma rede social, né? Porque é tudo lindo, né? É tudo maravilhoso, ali é muita fantasia, né? Tipo, é sempre feliz, não tem pessoas que postam assim, uma foto triste, né? Dizendo as suas angústias. Dificilmente a gente acha isso em rede social, né? Às vezes até acha, mas não tanto. Que permite parênteses, e se tem alguém se queixando na rede social, a gente tem dificuldade e a gente não sabe lidar com aquilo, né? Muitas vezes Sim. de ajuda realmente, né? Às vezes está com um processo depressivo, precisando de ajuda e a gente só faz ajudar a pessoa a afundar mais, né? Porque a gente faz a pessoa pensar que ela é louca, né? Que ela não devia estar sentindo o que ela está sentindo. Uhum, a quantidade de críticas que às vezes a pessoa recebe ali na rede social, né? Então, assim, às vezes ela está esperando ser acolhida, né? Às vezes alguém ali só para ofertar mesmo aquele processo de uma escuta, né? Porque algo também que eu queria pontuar, que não necessariamente só o psicólogo pode exercer a escuta, né? A escuta qualquer um pode exercer. Claro que é importante a gente saber, né, quem está nos ouvindo, né? Porque é importante a questão da confiança, né? Para criar realmente ali um elo que você possa realmente se esvaziar, né? Colocar para fora. Claro que o serviço do profissional, né? Do psicólogo é diferenciado, porque ele vai saber realmente como conduzir as pontuações. Mas nesse momento, né? Particularmente do coronavírus, não é o momento de fazer uma psicoterapia, né? É o momento realmente da pessoa conseguir colocar para fora, esvaziar, né, tudo aquilo que está doendo, porque assim, não é agora que vai resolver tudo. Não dá, né? Porque um processo, por exemplo, de análise, ele se perpassa por muito tempo, né? Não tem um tempo. Né? Lacan, que é um teórico que eu gosto muito, né, que ele seguiu né, os dados teóricos de Freud, da sequência nisso, e que ele é psiquiatra e psicanalista, ele fala disso, né, que o sujeito, ele é único, né, ele é subjetivo. Cada um vai sentir de uma forma. E que nós não funcionamos como um relógio, né? O sujeito do inconsciente, ele não funciona como algo cronológico. Ele fala de um tempo lógico, né? Então, não quer dizer que somos iguais, né? Cada um realmente vai conseguir lidar de uma forma. A questão de culpa, né? O sentimento de culpabilização, assim, é um tema que a gente poderia discutir uma live sobre isso, de tão amplo que é. Né? Mas para tentar né, minimizar, para a gente falar assim bem pouquinho para mim tentar explicar, é assim, realmente não é saudável, mas de forma inconsciente a gente se culpa, né? É algo que às vezes a gente não consegue controlar. Realmente tentar esvaziar é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, saber com quem que a gente vai passar, né, sobre isso, porque algumas pessoas pode ser que não seja acolhedor, né? E o sentimento de culpabilização, ele pode trazer todas aquelas coisas que eu te disse, né? O excesso de estresse, de preocupação, por exemplo, deito na cama e começo a me culpar porque eu não limpei a casa, porque eu não dei atenção ao meu marido, porque eu não li aquele livro que eu teria que ler, né? Eu queria fazer isso e não fiz. E aí essa preocupação pode causar insônia, né? Aí aumenta a ansiedade, não consigo dormir, por que eu não consigo dormir? Então, ter cuidado com isso, né? Dar uma respirada e falar, opa, peraí, pode ser diferente, não preciso dar conta disso tudo. Eu tenho amanhã, eu tenho depois, né, para fazer. E eu percebo, pode falar, Não, pode falar. pode falar. Pode falar. É, é porque eu ia passar para outro assunto, tudo bem? Ah, não, tá. Não, é só porque. Não sei se você vai falar disso agora. É porque Uhum.
às vezes a gente pensasse, não, opa, não preciso dar conta de tudo hoje, né? Eu posso deixar para amanhã. Isso. Queria te perguntar se existem maneiras, assim, de você sentar e analisar isso, né? Em casa, sozinho, assim, maneiras de você pensar, não, essa atividade aqui, prioridades, assim, vamos dizer, e sei lá, tipo, Uhum. como a gente fazer essa análise. Né, assim, claro que não há uma fórmula mágica mesmo, né? Quem dera se tivesse, mas assim, tentar não, né, assim, tentar não ocupar o dia todo, né? Por exemplo, com várias coisas que você sabe realmente, peraí, não vou dar conta disso tudo, mas mesmo assim eu quero dar conta, né? Ter cuidado com isso, às vezes criar uma rotina mesmo, né? Mesmo passando por esse momento aí de quarentena, é possível criar. Mas, como eu disse, não precisa ser tão acelerada, não precisa se pressionar tanto, que me faz até lembrar do Charlie Chaplin, né? Que ele tá ali, né, na máquina, e ele sai, ele continua ali na máquina, né? Ele continua trabalhando, ele não consegue sair daquilo. E eu acho que esse momento de quarentena é exatamente para a gente conseguir sair disso, sabe? Peraí, eu posso sair disso, eu posso fazer diferente, né? Então, assim, claro, ter uma rotina para muitos é importante? É, né? Se para você é importante assim, ele se criar uma rotina, crie uma rotina, né? Mas que ela não seja tão acumuladora, senão que ela não seja tão cheia de coisas, né? Que pode dar uma respirada mesmo e deve dar uma respirada, né? É, e assim, nesse desaceleramento, eu acho que é muito válido a gente se questionar, né? Assim, alguns dos questionamentos que eu penso que é importante nós, enquanto, né, sujeitos mesmo da gente fazer, é para que trabalhar tanto, né? Será que a gente precisa trabalhar tanto mesmo, né? Porque eu percebo muitas pessoas angustiadas com isso, né? Às vezes em atendimento o paciente traz, poxa, nossa, mas eu não estou conseguindo ter tempo, assim, né, com meu marido, com os meus filhos, mas assim, tá trabalhando tanto, mas também não consegue abrir mão, né? Parece que ele tem que trabalhar esse tanto, né? E será que tem mesmo, né? Claro que isso também diz de uma questão socioeconômica, né? Que a gente tem que levar em consideração também, né? Não vamos generalizar, mas eu acho que cabe sim a gente questionar o que é importante para mim, né? Não somente nesse momento, mas o que é importante para mim, né? Para mim, o que eu quero, o que eu desejo, né? Refletir tudo isso, né? Uma coisa que eu percebo que as pessoas têm dificuldade de aproveitar a própria companhia, né? Que às vezes as pessoas falam assim, mas não consigo ficar sozinha, né? Aproveitar a própria companhia é importante, né? Faz parte, né? E é saudável. Refletir sobre isso tudo, né? Questionar sobre os desejos que eu já falei. Também, se eu fosse falar sobre desejos aqui, eu ficaria uma live falando, mas é, para além dos desejos, assim, o que realmente eu quero para mim, né? O que eu quero deixar, assim, de história da minha vida, né? Não entrar mesmo nesse automatismo, né? Ter cuidado com isso. É, Eu estou tentando seguir aqui para não perder. E assim, parece que a gente se ocupa muito, né? A gente ocupa o dia todo, talvez até para não questionar esses questionamentos que eu trouxe, né? Por exemplo, né? O que eu desejo? Às vezes eu pergunto isso para o paciente, ele não consegue responder, né? O que são seus sonhos? Adolescente tem muita dificuldade de responder isso, e eu fico impressionada, né? Às vezes eu pergunto, quais são os seus desejos, seus sonhos? Não consegue nomear, não dá conta, né? E assim, não é só adolescente, não, né? Tem muitos adultos que não conseguem falar disso, né? Eu quero realmente provocar isso, né, nas pessoas que estão aqui nos ouvindo para refletir sobre isso, porque, né, a gente pode fazer as nossas escolhas, a gente deve, né? A gente pode dizer não, né? E a gente pode fazer isso, né? E deve fazer. A gente deve silenciar um pouquinho, se escutar, né? Eu percebo essa dificuldade também, né? Tipo, eu desejo alguma coisa, mas parece que eu não estou conseguindo me escutar, né? O fantasiar também é importante, claro que o real, lidar com esse real também né? Ter o pé no chão, como se diz, mas o real ele é insuportável às vezes, então por isso é preciso fantasiar também um pouquinho, né? Faz parte fantasiar. Você está trazendo aí uma coisa que a Janaína também trouxe na última live, e que é um tema também que atualmente a gente tem ouvido falar muito, que é da inteligência emocional mesmo, né? Você saber nomear sentimentos, a gente realmente Uhum. sabe.
eu queria saber, já que está sendo um tema que, né, que você trouxe, que ela trouxe também, a sua perspectiva, assim, de onde que tem que partir isso, se nós, enquanto adultos, devemos educar a nossa família, ou se na escola também já tem que ter alguma coisa, o psicólogo, onde que entra aí, como que é isso? Porque imagino que tem que ser desde a infância, né? Claro, nossa, essencial, seria perfeito, né, Débora? É claro que assim, a gente percebe as falhas do sistema, mas eu percebo também que aos poucos está indo, né? A questão de inserir um psicólogo na escola, né? A lei foi aprovada, mas a gente, claro que veio a questão do coronavírus, então a gente não sabe muito bem como que isso vai ficar, né? Mas assim, claro, o psicólogo dentro da escola ele faz toda a diferença, né? Mas não quer dizer que só o psicólogo precisa trabalhar isso. Os próprios pais podem trabalhar isso com as crianças, né? Eu sei que tem professores que trabalham também com as crianças e adolescentes sobre isso, né? Que é extremamente importante, que é exatamente isso que você diz. Reconhecer os sentimentos, saber falar disso, né? E a gente é inibido desde a infância, né? Por exemplo, a criança vai chorar. A mãe fala para parar de chorar. Poxa, não, né? Não deixa a criança chorar, chorar é importante. Às vezes a criança fala que tá triste, a mãe, não, mas para que ficar triste? É importante, né? A tristeza, ela faz parte. É... E esses sentimentos, todas essas emoções, elas fazem parte. Eu até lembrei de um filme, né? Se tiver alguma mãe nos assistindo que tiver criança, que é o Divertidamente. Você já assistiu? Ele é muito bacana, né, para criança, assim, ele é muito lúdico para criança entender, né, sobre os sentimentos, que a tristeza ela faz parte, sim, o medo também, né, que é importante a gente reconhecer e saber sentir isso, né? Então, assim, não tem exatamente como dizer como trabalhar isso, mas uma coisa é fato, né? Os pais podem trabalhar isso também com os filhos, não precisa ser só o psicólogo, né? Na época do NAS, Eles não sabem, né? Muitas vezes é porque vai ter que haver. Agora eu acho que está começando o movimento, né? Da gente dar atenção para isso. Então eu acho que de agora em diante a gente vai ver essas crianças aí realmente vão ser a nossa salvação com relação à saúde mental, né? Diminuir um pouco aí de ansiedade, né? sim, e assim, eu percebo que elas estão quase que pedindo socorro, né? Adolescente, então, né? Eles estão quase que gritando e pedindo assim, olha, me dê atenção, né, por favor. No meu processo no NASF, né, na época que eu estive lá, a gente fez trabalhos nas escolas em grupo. E o tanto que eu percebi que os alunos valorizavam, sabe, assim, foi algo muito, muito bacana, porque no início eu queria ter uma resistência e disse, nossa, grupo, será que os adolescentes vão querer? Funcionou muito bem, assim, foi ótimo, foi muito válido. E aí eu pude perceber o quanto que eles querem falar, sabe? Eles querem falar do que eles estão sentindo. E eles trazem isso, poxa, meu pai não me ouve, ou me ouve, mas ele não me entende, né? Que será que está escutando mesmo, né? Então, assim, eles estão realmente, né? Então, pais, aproveitem esse momento de quarentena que tiver, às vezes está em casa, ou então, assim, está com horário reduzido, escute seus filhos, né? Escute quem está do lado, isso é muito importante, né? E também essa questão, tanto dos pais conversarem com os filhos, quanto essa questão do grupo que você colocou, é interessante porque gera identificação, né? A pessoa vê que ela não está sozinha ali, né? Que é Uhum. errado com ela, né? Porque a gente às Sim, vezes pensando que a gente está todo errado na história, que a gente não está dando conta, mas a gente era em peso, né? sim, exatamente, né? E não anular isso tudo, né? A gente ficar atento a isso, principalmente os pais, né? E eu elaborei algumas coisas que eu queria dizer, né? Que eu acho que assim que pode ser feitas, né? Nesse momento, para que esse momento assim realmente seja mais leve. Foi aquilo que eu disse no início da live, que eu acho que é importante. Um dos primeiros tópicos que eu coloquei aqui, Débora, é o cuidar de si mesmo, né? Porque eu percebo que nesse aceleramento que a gente tem, né, nessa correria, nesses excessos de compromissos,
Às vezes o que a gente deixa de lado é a gente mesmo, né? Ah, eu queria fazer isso hoje, mas eu não consegui, né? Por exemplo, ah, eu preciso ir ao médico, mas eu não estou tendo tempo de ir, né? Claro que nesse momento ir ao médico não é válido, mas assim, né? O cuidar de si, né? Se dar um tempo mesmo, né? Tanto para as reflexões quanto para a questão da saúde mental, principalmente, né? E cuidar de quem você ama, né? Claro que sim, acredito que nem todas as pessoas que a gente ama estão perto nesse momento, né? Mas mesmo que seja assim pelo telefone, né? De dizer, olha, perguntar como que você tá, né? Lembrar sempre disso, né? De se amparar até ao outro mesmo. Um segundo tópico que eu coloquei, que é se perceber, né? Se perceber nesse novo momento, nesse novo estado, né? Para que assim você possa, né? É, dar uma levantada para poder realmente tentar criar uma nova rotina, mas como eu disse, que não precisa ser tão acelerada, né? Que pode ser mais devagar, né? E assim, de forma leve, né? Que não precisa ser tão dolorosa. No outro tópico que eu trouxe, foi assim algo muito interessante que eu coloquei, né? Anotei para me lembrar de falar aqui, que é lembrar das coisas boas que aconteceu no seu dia, né? E aí um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Daniel Martinez, ele fala exatamente disso, e ele trouxe uma estratégia muito bacana, que é criar um diário de coisas boas. É algo muito simples, né? Que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas muito infantilizado, mas eu acredito que é um recurso muito bacana, né? O que seria esse diário? Né, para quem tem filhos, né? Ou você mesmo que quiser fazer, eu acho que é bacana. Você lembrar de 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e anotar no final do dia, né? E por que isso, né? Para você não anular aquelas coisas boas que aconteceu, né? E esquecê-las e lembrar só daquela coisa ruim, por exemplo, daquele noticiário ruim que você viu, né? Porque eu percebo que as pessoas se apegam muito ao que é negativo e esquecem daquelas coisas boas, né? Por exemplo, ah, acordei cedo, tomei um café com meu filho, a gente riu muito, né? Depois eu almocei com meu esposo, mas aí aconteceu uma coisinha à tarde, né? Que não foi legal, eu já esqueço isso tudo, né, que foi bom, que foi um momento muito gostoso, prazeroso, e eu acabo esquecendo, né? Então, assim, né, não anular isso e ensinar os filhos também a valorizar os momentos bons, né? Porque realmente eu sinto que a gente apega muito ao que é negativo, né? E não precisa ser assim, né? Posso seguir? Pode. Um outro tópico também que eu coloquei, que é a questão de rever os valores, né, os conceitos, né, de como que eu me enxergo, como que eu me vejo, como que eu vejo as pessoas que estão à minha volta, né? Usar mesmo o suporte familiar nesse momento, né, como uma forma assim de conforto mesmo, um dando conforto um ao outro ali, que eu acho que é um momento que a gente precisa se unir mesmo que de longe, né? Que eu acho que é muito válido. É, Algo também que eu sempre pontuo e pergunto e questiono os meus pacientes é o que que você gosta de fazer, né? No seu dia a dia, o que que te dá prazer, o que que te dá satisfação? E tem muitos que não conseguem dizer, né? Aí quando não consegue dizer, eu falo, olha, né? Então vai para casa, na próxima sessão eu quero que você traga algo que você gosta, né? Então assim, nesse processo de quarentena, né, para quem assim não consegue dizer o que gosta, né, tentar descobrir, né, alguma coisa aí que traz satisfação, né, que te dá um prazer. E uma paciente minha até trouxe assim algo que tem dado ela assim, né, muito prazer nesse processo de quarentena, que é mexer com as flores dela. Né? Então, assim, ela me disse assim, passo horas mexendo com as minhas flores, eu agoo, eu planto, né? Replanto, troco o vaso, e assim, se ela que não vê a hora passar, né? Então, assim, olha o recurso que ela criou para dar conta desse momento de dor. Eu ainda coloco assim para mim, parece que quando eu tô lá eu não fico ansiosa. Né? Então, assim, realmente para ela né, saudável. E aí eu até lembro da Paulinha, né, do Interiorize, que é daqui de Taguara, né, que ela escreveu um texto da experiência dela, né, de plantar e tudo. E ela coloca até assim como uma plantoterapia. E eu achei muito interessante, né, porque assim, ela colocou da experiência dela, que pode ser de outras pessoas também, e quanto que isso para ela assim é saudável, é prazeroso, né? E para muitos, claro que assim, cada um vai descobrir alguma coisa, né, Débora, que gosta, né? Inclusive, gente, Paulinha vai estar com a gente quinta-feira, tá? Quinta-feira Que bacana!
Que bacana, muito bom mesmo. É, que ótimo. Né, a Paulinha, E acho que tem muito a contribuir. sim, com certeza, vocês todos. É, e você me fez lembrar também de uma coisa assim, você falou dessa questão da pessoa procurar uma coisa que gosta de fazer, e aí você Uhum, até escolheu para planta terapia que a Paulinha tinha colocado. Muita gente, na verdade, fala assim, não, fazer faxina para mim é uma terapia, mexer com jardinagem para mim é uma terapia, uhum. nossa, terapia. Na verdade, eu antes eu ficava meio assim, né? Porque, gente do céu, não pode comparar, não é terapia, né? Tipo assim, mas na verdade é uma coisa que a pessoa gosta de fazer, é isso. Sim, Então, assim, você pergunta a pessoa assim, o que você gosta de fazer? Ela, não sei. Então, o que é uma terapia para você? Ela vai saber. É o que gosta. exatamente. Sim, Sente é, fazendo sim. aquilo, né? Não perpassa ali, né, por uma terapia, por uma análise, claro que não, né? Nada não substitui, óbvio, né? Mas assim, nesse momento, né, o que que eu posso fazer? Porque nesse momento nem terapia está podendo ser feito, né? A gente está em isolamento, né? Claro, com apoio, acolhimento, uma escuta, né? Ninguém está desamparado, né? Tem muitos psicólogos ofertando, né, o atendimento online. Inclusive, aqui em Itaguara tem o celular que está sendo ofertado também, né? Se a pessoa quer ligar, que é quase que um plantão psicológico, né? Pode ligar, o telefone está até na página da prefeitura. Então, assim, claro, né? Precisando, você vai ter esse apoio, você vai ter esse suporte, né? Mas uma terapia neste momento, não, né? Porque como eu disse, não é o que é ofertado agora, né? Mas assim, descobrir algum recurso que você consiga utilizar dele, não só agora, né? Como qualquer outro momento, para que você realmente sinta um prazer, né? Sinta uma satisfação, né? Algo que você gosta realmente, né? Eu percebo assim que tem gente que gosta de fazer algo manual, por exemplo, um crochê, um bordado, né? Ou, por exemplo, a questão do autocuidado. Tem mulher que diz, eu amo fazer minha unha, ou tomar um banho demorado, né? Então, assim, aproveitar este processo, né? Não provocando e não pegando aquela coisa do negativo, né? As notícias ruins, mas o que que você pode fazer disso, né? Para ser mais leve, né? Menos realmente, assim, menos doloroso, que você possa realmente não sofrer tanto, né? Não precisa ser tão doloroso, né? Ou fazer um café, um chá, né? Que tem muita gente que eu vejo que às vezes compartilha disso, né? Que sente uma certa satisfação em fazer. Então, assim, é tentar mesmo se descobrir no que você gosta, né? Porque o que eu percebo é que assim, a sociedade de consumo, ela realmente ela tenta, né, abolir a nossa imaginação. Ela tenta anular o que, assim, o que é do nosso desejo, o que é o que a gente gosta, né? Até a questão do criar, né? E talvez utilizar desse momento realmente para a gente criar habilidades, né? Peri, antes eu não fazia isso, nossa, mas agora eu consigo fazer isso, olha que bacana, né? É o reinventar mesmo, que eu acho que é importante, né? Ai, que legal. É isso tudo que você falou, nossa, assim, ajuda demais a gente mesmo. A gente tem que dar uma de Willy Bonner outro dia. Calma, gente. Calma. Não vamos só focar no negativo. Tem muita coisa boa acontecendo. Você mesmo Uhum, tem muita coisa para fazer que vai contribuir com o seu bem-estar, né? Então, isso é muito uhum. positivo. Aqui, nos comentários, deixa eu voltar Tá. aqui. A Silvânia diz: tem hora que achamos que até precisamos de ter quatro braços para dar conta de tudo. Verdade, quatro braços. Deixa eu ver. Terapia, terapia é muito bom, ajuda mesmo. A Rosimar, Bacana. necessidade de ser útil e produtivo o tempo todo. E bastante gente, que coisa boa. Sim, essa culpa pode vir por conta de se comparar com os outros. Acho que deu para todo mundo entrar de volta. Muito bem. Então, você já deu as dicas todas, né? Ou ficou faltando Isso. alguma? Tá. Não, exatamente. Não, é porque aí eu queria que você falasse um pouquinho, que você chegou a comentar comigo, eu fiquei curiosa, sobre a questão do despertar do desejo. É mesmo sobre isso, essa questão de a gente estar descobrindo coisas que antes a gente não tinha tempo, oportunidade de conhecer? Como que é isso? Eu até falo disso no meu
Meu trabalho de conclusão de curso eu trago um pouco sobre isso, né? Só que eu trago mais um processo de luto, né? Que é mais o despertar do sujeito diante da iminência de morte. Claro que é muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Mas claro que também perpassa um pouco aí do processo de luto, como eu falei, né, Débora? Que a gente não deixa de estar perdendo algo nesse momento, né? Tem pessoas lidando com perdas de emprego, enfim. Né? A gente perdeu os nossos direitos de ir e vir, encontrar com as pessoas. E nisso tudo, como eu coloquei, a gente pode ter um encontro com a gente mesmo e refletir sobre o que a gente realmente deseja, né? Então, assim, o que eu percebo é que às vezes a pessoa tava assim, sabe aquela coisa que você tá guardando ali, aquele desejo que você tá deixando, que você tá empurrando um pouquinho com a barriga, né? Mas que você não quer naquele momento utilizar disso, mas aí chegou esse momento a pessoa fala, não, peraí, eu acho que agora é a hora, né? Percebo pessoas, por exemplo, que quer muito casar, né? E acaba nesse momento aí decidindo, não, vamos mesmo, né? Já estamos em quarentena, né? E aí acabam se juntando aí nesse momento para passar esse processo juntos, ou até mesmo, claro, processo de separação, né? Que eu percebo que é algo que também está ficando forte, que é a questão do estar junto, né? Agora, então, acaba que os conflitos familiares, de certa forma, né? Se tem alguma coisa que esbarra ali, nesse momento ele vai se esbarrar, vai se arranhar mesmo, e aí acaba que realmente você tem que ter um manejo, né, Peri, né? Acho que agora é o momento de eu ficar um pouco mais distante, agora eu posso aproximar mais. Assim, para dar um exemplo desse despertar do desejo, né? É um exemplo até de um caso clínico de uma moça jovem assim, que eu atendi, que ela descobre um câncer, né, já numa fase terminal, e que ela era manicure. E assim, ela traz um excesso de compras, né? Eu gosto muito de comprar sapatos e tudo. Eu faço muitas unhas durante o dia, né? Então, assim, ela coloca que era difícil dividir o tempo para estar junto com o namorado, e ao mesmo tempo estudava. Então, assim, ela tinha muitos compromissos. E quando ela se vê ali no hospital, ela, né, no momento da terapia, ela traz: poxa, eu não faço a minha própria unha, né? Então, ali ela traz: nossa, eu quero fazer minha própria unha. E ali ela consegue fazer a própria unha, né? E assim, aquele dizer que ela estava dizendo do fazer a unha é muito além disso, né? Ela percebe que ela estava se deixando um pouco de lado, um pouco não, até muito, né? Porque ela estava tão acelerada, né, nesse automatismo mesmo de dar conta de muita coisa, onde ela estava, né, se deixando de lado e ela começa a dizer de outros desejos dela, né? Aquela questão mesmo de elaborar, quando eu conseguir sair daqui, eu quero fazer isso, nesse momento eu quero aproveitar muito a minha mãe, quero estar muito junto dela, do meu marido, né? É, que é algo assim que eu percebo que, por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos, né, às vezes ela tem só o domingo para estar com os filhos. E aí ela acaba dividindo muito esse tempo, né? Entre filhos, marido que cobra atenção, aí às vezes os pais também cobram atenção, aí tem o serviço de casa, enfim, né? Aquele N de coisas que a pessoa quer dar conta de fazer e acaba se deixando de lado, né? E quando a gente para um pouco, né, dá essa respirada, é onde realmente pode ficar mais forte, né, algum dos nossos desejos, ou realmente surgiu um desejo, né, assim, do despertar mesmo. Nossa, é isso que eu quero, como que eu né, eu não dei atenção para isso antes, né? Então, assim, deixar realmente que a gente desperte nesse momento que a gente tanto quer, né? E utilizar desse momento, de repente, para isso, né? Claro que a gente não deve generalizar, como eu coloquei, tem realmente muitas pessoas sofrendo, né? Principalmente pessoas de baixa renda, questão da preocupação de como vai ficar, né? Pessoas que têm muitos filhos e vem aquela angústia de não, né? Como que eu vou fazer com as contas, né? Então, assim, a gente está lidando realmente com um momento de muita dor, né? E talvez utilizar desse momento também para quem pode ajudar, tá ajudando as pessoas e usar mesmo para refletir, para ficar menos doloroso, né? Até porque muitas vezes o nosso olhar está voltado muito para fora, né? A gente não tem o hábito de voltar o olhar para dentro da gente, né? Uhum, De repente tem alguma coisa lá latente que você nem sabe, né? E de repente, opa, o que é isso aqui que eu tô pensando em fazer? Da onde uhum. de E que repente talvez são, e que talvez eu nem permito pensar, né, Débora? Talvez assim eu penso, mas eu nego. Nossa, mas isso não, né? E fica na negação mesmo. Uhum, é. mas muito, acho que por isso que a gente tem que insistir muito na educação,
emocional mesmo das pessoas. Eu sei, não sei falar, né, com propriedade de profissional, mas o que eu vejo muito de relatos são de pessoas que deixam de fazer o que tem vontade por medo do julgamento alheio. Então, é muito difícil. A pessoa, às vezes, para encarar uma mudança na vida, ela precisa estar muito segura, né? Porque vai haver críticas, né? Vão haver críticas. Sim. Vão haver elogios e a pessoa vai ficar, às vezes, inspirada em você, porque às vezes também dá vontade, né? Tem vontade de fazer uma coisa diferente e não faz. Então, é muito complicado isso. O que me faz lembrar e retomar um assunto que você estava dizendo, dessa questão de que não precisa ser um psicólogo para estar ouvindo, né? Que a escuta pode Sim. partir da pessoa. Uhum. Mas eu também queria deixar assim para as pessoas, realmente, né? Qualquer pessoa pode escutar, né? Pode ouvir, mas eu acho que é muito importante e é preciso que você, antes de se colocar no papel de quem está escutando, você preste atenção se você está também se esvaziando de todo a sua crença, o seu julgamento, os seus valores, né? Do que você acha Uhum. que é certo ou errado, né? Sim. Porque como você disse que é importante, às vezes, para a pessoa falar, para ela se esvaziar daquilo que ela está sentindo, quem vai ouvir também tem que estar vazio de si, tem que estar vazio de qualquer julgamento, porque se você não for para acolher essa pessoa, ficar e não julgar o que a outra pessoa está dizendo, porque muitas vezes, quando a gente se coloca nesse lugar de quem vai ouvir, pode ouvir muita coisa difícil de se escutar, né? Um exemplo disso é o Setembro Amarelo, né? A onda de suicídio e tal. É Uhum. muito difícil. Então, aí, de repente, você vai ouvir alguma coisa que você tem dificuldade e a primeira reação que a gente tem é: opa, não, como assim você está pensando nisso? Não, não sei o que. Então, assim, isso para citar um exemplo bem. Para que as pessoas entendam da importância também desse papel de quem está escutando. Não é um bate-papo, né, Uhum. formal, coisa assim para ser levada de qualquer maneira, né? De maneira E nenhuma. algo assim muito interessante que você colocou, que é muito importante a gente trabalhar isso, né? A questão da escuta, né? E assim, claro, né? Podendo procurar um psicólogo, né? O profissional, né? Da área da saúde mental, né? Não deixe de procurar, né? Às vezes a pessoa deixa realmente de lado, fica muito focada ali no físico, né? Claro, é muito importante a gente cuidar do físico, mas os dois caminham juntos, né? Físico mental ele tá ali juntinho, então assim, a gente não pode deixar de lado, né? Então assim, podendo procurar né, um psicólogo, procura, né? A terapia realmente ela nos provoca, né, sair do lugar. Muitas das vezes é doloroso, né? Algumas pessoas realmente não suporta, né? Ela realmente ele peri, não, nesse momento eu não dou conta, mas com o passar do tempo ela vai percebendo o quanto que é válido, tanto que é importante, né? Porque não é só esvaziar, né? Porque como eu coloquei aqui no início, que neste processo, né, de coronavírus, né, a escuta, né, outras pessoas podem ofertar o acolhimento também, e o esvaziar é importante, mas para além disso, né, o processo terapêutico é muito além disso, né? Então, assim, é mais complexo mesmo, né? Vai ter intervenções, pontuações, e que isso é só feito mesmo num processo terapêutico, não dá para fazer numa, né, só numa escuta, né? Claro que numa escuta dá para a gente fazer algumas pontuações, mas aí realmente tem que ser um profissional, né? Um psicólogo mesmo. E assim, né, fiquem atentos mesmo à saúde mental, porque uma hora o corpo para e o mental tá ali junto, né? Então vamos cuidar. Né? E a Bruna comentou, a Bruna Guimarães, que está nos acompanhando, a fonoaudióloga, né? Fiquei muito feliz dela estar acompanhando e ela colocou uma frase aí muito interessante que eu até cheguei a colocar, né? Que é a questão do silenciar para poder se escutar, né? Não sei se ela escreveu dessa forma, mas foi exatamente isso que eu entendi, que eu cheguei a colocar, que é isso, né? Às vezes a gente precisa também se escutar. Né? Já teve casos de pacientes dizer assim para mim: nossa, há um tempo já que eu queria estar aqui, que eu precisava muito passar por um processo terapêutico, eu queria muito procurar uma psicóloga, mas só agora eu dei conta, né? Aí às vezes é naquele momento que a pessoa já está ali pensando mesmo no suicídio. Então, assim, não espere chegar a esse ponto, né? A gente está aqui para isso. E faz a diferença sim, né? Invista em você, porque quando você está cuidando da sua saúde mental, né, você está investindo em você.
Então, realmente dá atenção para isso. Antes de ler a próxima pergunta, eu vi que tem uns estudos que já saíram lá de Wuhan, na China, né, onde começou a pandemia, que uns estudos falando que aumentou o número de separações. Foi uma coisa que você também disse aí, né, que está aumentando as decisões aí. Aí o Alexandro está perguntando aqui, ó, existe algum estudo sobre o aumento de problemas psicológicos na sociedade pós-pandemia? O que devemos fazer para amenizar estes problemas? Olha, estudo mesmo, né, assim, algo científico, eu, assim, não vou saber dizer ao certo, é Alexandro que você falou o nome dele? Alexandro. Alexandre, eu realmente assim, eu não vou saber dizer, né? Assim, claro que tem, né, já vários profissionais, né, escrevendo sobre o momento que a gente está passando, mas algo científico realmente eu não vou saber colocar. Só volta a pergunta dele aí para mim, Débora, por favor. Oi? Ah, tá. Existe algum estudo sobre o aumento de problemas psicológicos na Uhum. sociedade? Ótimo. Mas e é claro, né, que sim, vai aumentar, né? A gente já está recebendo casos, né, principalmente de profissionais da área da saúde, os que estão na linha de frente, como técnicos de enfermagem, né, enfermeiros e até mesmo médicos que trazem essa angústia, né, que para além de uma angústia, né, tá se tornando assim uma ansiedade que a pessoa às vezes não consegue controlar. Então, assim, sim, né, tá aumentando sim, né, os problemas psicológicos, é algo que realmente a gente precisa estar atento, né? Porque a gente está esperando realmente isso, assim, que a gente vai ter uma demanda grande agora. E não somente dos profissionais, mas percebo muito dos profissionais, aquela angústia de se eu me contaminar, eu vou contaminar o meu filho, por exemplo, de 4 anos, que eu chego em casa e ele me pede um abraço. E como que eu vou dizer para o meu filho, filho, eu não posso te abraçar, né? Então isso é muito angustiante. E se abraça, tem a questão da culpa. Poxa, eu abracei meu filho, né? E se eu tiver. Então, assim, por mais que a gente, né, sabe que a questão do risco é mais para idosos, mas tem muita mãe preocupada também, né? A gente realmente estamos todos muito preocupados com qualquer faixa etária, né? E assim, tem médicos muito preocupados em ter que lidar, né? Às vezes com decisões, né, que são difíceis, né, de decidir ali, né, pelos pacientes. Então, assim, como é algo novo, né, assim, problemas psicológicos, né, vai sim aumentar e a gente vai cuidar disso. A gente está aqui para isso, né? E uma das dicas que eu posso dar aqui é, se tá muito ansioso, né? Se tá percebendo que não tá legal, tô comendo demais, tô tendo muita insônia, né? É, utiliza de algumas das dicas que eu dei, que a Janaína deu, mas se viu que, nossa, peraí, não tá tendo jeito, né? Procurar ajuda. Não deixem de procurar ajuda, né? E de dizer quem está ao seu lado que ele não está desamparado, que se ele precisar de ajuda, ele tem onde procurar, né? O serviço de urgência e emergência, ele não parou, né? Então, assim, nós que estamos no serviço de urgência e emergência, estamos ali para isso, né? Para receber esses pacientes que por algum momento, assim, não deu conta mesmo e que ele precisa, né, de estar junto com um profissional da saúde para poder falar disso, né? E talvez até entrar mesmo com alguma ajuda medicamentosa, claro que isso é em último caso mesmo, se, né, se o paciente estiver realmente num grau de ansiedade muito grande, né? Então, assim, isso tudo é avaliado, mas assim, pontuar que, né, não estão desamparados. Ótimo, excelente. Gente, se tem alguma dúvida, a gente está caminhando para o fim da live. Alexandra agradeceu por nada, nós estamos aqui para isso. Bem, todo mundo aí, e sem julgar a Elia. É verdade. Muito bem. Bom, gente, então encerrando, já deu o nosso tempo aqui. Passou voando, né? Nem o tempo passar. Passou rápido mesmo. Muito, muito rápido, né? E como é bom a gente poder falar sobre isso, né? A gente, igual eu falei, antes era difícil a gente falar sobre esses assuntos, né? Porque parece que não era permitido a gente ter dificuldades, a gente sofrer, etc.
Então, é muito bom a gente estar podendo falar sobre isso e podendo, assim, especialmente falar com você, que é uma pessoa que, né, formada para lidar com isso, né? A gente tem muito mais confiança de ouvir seus conselhos, é muito bom mesmo. Queria te agradecer, todo mundo aí agradecendo. Obrigada, viu, gente, vocês pela participação. Adorei que vocês estão muito participativos. É muito bom assim, porque é por isso que a prosa vai andando e a gente não vê o tempo passar. Muito bom, tá? Então, obrigada, Rose. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Débora, agradeço imensamente, fiquei muito feliz mesmo, né? Agradecer todo mundo que participou, acho que ficou muito bacana mesmo, né? O pessoal realmente foi muito participativo, né? Agradecer imensamente vocês. Obrigada, Débora.